Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia. Tomaram que todos estejam bem e que tenham passado uma excelente noite. Que Deus possa ter guardado a noite de sono de vocês. Espero que todos estejam com as forças renovadas. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa meditação no nosso devocional desta manhã. E aí esperamos ser grandemente abençoado por Deus nesta manhã com a sua palavra. Eu creio que seremos, como sempre, porque a palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 19, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela dá sabedoria aos simples. Então, com certeza, seremos grandemente abençoados. E o tema do nosso devocional essa manhã é Deus nunca muda. Isso é bom ouvir isso e vermos na palavra de Deus a verdade deste fato, de que Deus não muda, né? Um atributo divino, a imutabilidade de Deus. Então isso é mais um atributo maravilhoso do nosso Deus. Nós que temos os nossos temperamentos, as nossas emoções oscilantes, né? E inclusive aí o tal do ser bipolar, né? Claro que todo mundo é bipolar. Eu não entendo a pessoa ser o bipolar. Todo mundo é. Tem horas que a gente tá alegre, tem hora que a gente tá triste, tem hora que eu tô aqui morto de feliz e 10 minutos depois a gente tá triste, porque pensa em alguma coisa, vê alguma coisa. Mas nós somos assim. Infelizmente somos inconstantes e sempre estamos mudando. Mas Deus não. Deus, ele é imutável, é um atributo divino. Então a gente vai ver essa verdade contida na palavra de Deus e espero que, baseado nessa verdade, a gente possa tranquilizar os nossos corações, né, diante das mudanças, né? Sempre tem uma mudança. Hoje é de um dia, amanhã é outro, e amanhã ninguém sabe como é que vai ser, e aí amanhã e meia hora depois tudo muda. Então, diante dessas mudanças e incertezas, nós temos uma certeza maravilhosa, que é a imutabilidade do nosso Deus. Então daqui a pouquinho, menos de 2 minutos, nós estaremos meditando sobre isso e já preparando aí. Hoje à noite nós teremos o nosso tempo de oração e também nós teremos o nosso estudo de doutrina, onde estamos vendo 9 marcas de um membro saudável. Então temos visto já algumas marcas e hoje estaremos dando continuidade mais uma marca. Então espero também que você seja grandemente abençoado por Deus com este ensino, tá bom? Falando um pouco sobre ontem nós falamos no Salmo 88, né, um salmo que é um dos salmos mais tristes da Bíblia, porque ele encerra dizendo que o único amigo daquele salmista, Emã, eram as trevas. E a gente fica pensando, né, às vezes na nossa condição, na nossa vida, nas nossas lutas, e às vezes a gente pensa que está só, e até mesmo que Deus nos abandonou, né? E ao meditar ontem nesse salmo, a gente fica pensando até que ponto nós, né, como homens, podemos chegar, né, ao ponto de total desespero e imaginar, cogitar e expressar, como o salmista expressou, a ideia de que não tinha mais ninguém a não ser as trevas, né? E dentro do sentido, não tinha mais nada para ele, não restava mais nada. Mas aí quando nós voltamos para o versículo 1, nós vamos ver exatamente que ele tinha sim uma esperança, que era o seu Senhor, que ele reconhece que era o seu Salvador. Então, meus amados, queria só enfatizar um pouco mais sobre isso, para mesmo diante das nossas incertezas e falta de esperança, se chegarmos a algum momento da nossa vida, acharmos que não tem mais nada, que tudo acabou, que nós não caiamos neste erro, né, profundamente, não mergulhemos nessa incerteza,
mas que nós voltemos para o versículo 1 e vejamos a afirmação do salmista Emã, que diz que o Senhor era a sua salvação. Então que a gente sempre volte para o versículo 1, tá certo? Sempre lembre, mesmo diante da nossa falta de esperança, que o Senhor é a nossa salvação. Muito bem, meus amados, 9h01, estamos começando o nosso devocional matinal, dia 7 de maio de 2020, mais um dia que a misericórdia do nosso Deus se renovou. Então vamos orar, vamos começar falando com Deus, pedindo as bênçãos dele, que continuem durante esse dia, rogando a ele a graça sem medida, e assim então estaremos depois meditando na sua palavra. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor Deus, queremos louvar, Senhor Deus, o teu santo nome, queremos agradecer, Deus amado, porque o Senhor tem nos dado sempre aquilo que é melhor. O Senhor tem suprido, Senhor Deus, aquilo que precisamos. O Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais. Que se por acaso, Senhor Deus, esteja alguém na situação semelhante a de Emã, desesperançoso, sem ter perspectiva, farto de sofrimento, que o Senhor possa fazê-lo, Senhor Deus, reconhecer que o Senhor está com ele, mesmo caminhando nesse momento de dor. Ele possa perceber que o Senhor o acompanha e também que o Senhor quer nos moldar, nos deixar mais semelhantes a Ti. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel, que a Tua benignidade dura para sempre, que a Tua misericórdia a cada manhã se renova, e queremos suplicar, Senhor Deus, a Tua graça em nossa vida. Nos abençoa, Senhor Deus, durante esse dia. Queremos Te pedir pelos enfermos, por aqueles que têm passado por momentos de dor, têm passado por dificuldades. Quero Te suplicar, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nesse momento, Pai, restaurando a sua saúde, renovando a sua força, aumentando a fé. Nos abençoa, Senhor Deus, também agora com a Tua palavra, nos dando compreensão, mas principalmente o desejo de Te obedecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meus amados, dia 7 de maio de 2020, o nosso texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18, e diz o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Então, meus amados, baseado nesse texto, vamos ver aqui o que o nosso autor do nosso devocional diz. Ele bota como versículo-chave o versículo 17 de Tiago 1, e ele diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O tema do nosso devocional é Deus nunca muda. E ele diz o seguinte sobre esse tema: o homem pode ser imperfeito, está sujeito a todo tipo de mudança. Às vezes queremos algo, depois não queremos mais. Apreciamos uma música e logo nos cansamos dela. Os homens não controlam o tempo, todos os seus ímpetos e paixões. O ser humano é capaz de amar e odiar com muita facilidade. Quando olhamos para os homens, mesmo os homens que amam a Deus, podemos nos decepcionar com suas alterações e mudanças. Mas em Deus não há variação alguma ou qualquer sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele cumpre suas palavras, arrisca. Se fez uma promessa nas Escrituras, jamais deixará de cumpri-la.
A palavra de Deus nos diz que só há salvação em Jesus. Pronto. Jamais haverá outra direção divina para a salvação do homem. Se ele diz que ouve as nossas orações, então ele realmente as ouve. Deus não pode mentir. Hebreus 8:18. Ele zela pela sua própria palavra. Ela está firmada no seu caráter perfeito e irreparável. Toda essa imutabilidade faz com que confiemos nele plenamente. Servimos a um Deus perfeito, imutável, que honra os seus compromissos. Deus é o nosso modelo maior, que mesmo tendo se tornado homem, na pessoa de Jesus, jamais pode mudar e se contradizer e contrariar o que já nos revelou em sua palavra. Que segurança e descanso nossa alma tem nesse Deus maravilhoso. Mesmo quando pecamos e em nossa imperfeição os desagradamos, Ele permanece fiel. Correndo para Ele em confissão sincera, podemos de novo buscar o caminho da perfeição, isto é, a santidade. A oração do nosso autor diz: obrigado, Senhor, por teu caráter tão perfeito, que nos enche de segurança, tranquilidade. Amém. Meus irmãos, esse texto é para fazer o arremate de ontem, né? Ontem nós vimos o salmista em toda a sua insegurança, em toda a sua desconfiança, nos seus momentos de angústia. Vimos lá ele: Senhor, cadê o que é que adianta? E eu não aguento mais, eu estou assim, eu estou só. E a gente vê tudo isso. E agora nós estamos vendo aqui a imutabilidade de Deus, um atributo maravilhoso de Deus. Deus nunca muda. A gente pode basear essa certeza, além de usar esse texto, que Deus não me ama mais e não me ama menos por aquilo que eu faço, diferente de nós. Nós temos uma facilidade de amar pessoas que nos fazem bem, e uma facilidade de termos raiva, ódio, rancor com aqueles que nos fazem mal. Às vezes até pessoas que amamos, que declaramos paixão eterna, que dizemos em nosso votos de casamento que iremos amar essa pessoa em toda e qualquer situação, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza e na pobreza. Nós vemos então muitas vezes isso se desfazendo. Aquilo que era para ser imutável, seguro, que era para servir de fortaleza para os relacionamentos, se desfazem com o tempo. Aquela pessoa que um dia juramos amor eterno, chega, parece um dia que acabou. Não se ama mais, porque aquela pessoa um dia fez algo que não me agradava. Aquela pessoa um dia me ofendeu de alguma forma, e isso fez com que o meu amor, né, que é o que diz, acabasse. Amados, com Deus é completamente diferente. Não existe o amor de Deus acabar. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que o amor jamais acaba. E nós entendemos que o amor jamais acaba porque Deus é amor. E se nós entendermos o conceito de amor de 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver exatamente que o amor não tem como acabar, porque o amor, ele não é apenas sentimento. Amor é uma série de atitudes. Ele vai dizer que o amor não se ufana, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ira, o amor faz o bem, o amor é benigno. Então nós vamos ver que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma série de prerrogativas, uma série de imperativos, de ordem e de atitudes que demonstram o quanto eu amo alguém. Então por isso que não existe esse argumento de chegarmos um dia para alguém que amamos e dizermos acabou, o amor acabou. De um amigo fiel chegarmos a ele e dizer: olha, não dá mais para mim ser seu amigo, eu não sinto mais nada, eu estou com ódio de você. Não podemos ser assim, porque Deus não é assim. Deus não nos ama mais hoje e não nos ama menos quando pecamos. O amor dele, em todo o seu esplendor, em toda a sua plenitude, foi demonstrado por nós na cruz, quando éramos ainda pecadores, quando éramos inimigos de Deus. Ele nos amou de tal maneira. Toda a expressão do amor de Deus foi revelada em Cristo Jesus na cruz.
A maior expressão do seu amor foi revelada por nós. Por isso que o amor de Deus não muda. Ele nos amou quando não tínhamos nada para dar para Ele. Ele nos amou quando estávamos perdidos. Ele nos amou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou quando éramos inimigos dele. Então, quando somos salvos pela graça e que por algum momento e por causa das nossas inconstâncias desobedecemos a Deus, pecamos contra Ele, o amor dele não oscila, porque Ele já nos amou numa condição muito pior. Ele já nos amou quando nós não éramos filhos de Deus. Ele já nos amou quando não éramos salvos. Ele já nos amou quando não éramos justificados, regenerados. Ele nos amou quando não tínhamos ainda sido alvos da propiciação. Então não tem como mudar mais. Deus não muda. E quando entendemos isso, quando entendemos que o amor de Deus ele é perfeito, pleno e fixo, isso deve nos dar paz. Então, quando estamos nessas inconstâncias da nossa vida, nas incertezas da nossa vida, seja por causa do coronavírus, seja por causa da instabilidade financeira, seja por causa das instabilidades do nosso relacionamento conjugal ou familiar, nós precisamos confirmar e confiar que Deus continua conosco. Paulo já disse isso e reafirma quando dizemos que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem anjos, nem nada, não existe nada que anule aquele amor, o tão grande amor, o amor de tal maneira, não tem nada que afete esse amor. A expressão máxima do amor já foi dada em nossas vidas. E isso deve vir ao nosso coração como um alívio imediato. Existe um analgésico, eu gosto muito de tomar, vou fazer aqui a propaganda de graça, né? O Sorridor Caf, eu tenho enxaqueca, e esse para mim é um dos medicamentos melhor. É uma dose bem elevada de paracetamol, com cafeína, e aí é o efervescente, ele então age muito mais rápido porque ele já está diluído, e então quando eu tomo, dentro de pouco tempo, 10, 15 minutos, eu estou bem. É instantâneo. É rápido, alivia a dor. Então nós temos que ter Deus e a base desta imutabilidade como o nosso medicamento espiritual que vai aliviar as nossas dores. Se mais ninguém me amar, se mais ninguém se importar comigo, se eu for rejeitado, como Emã diz, olha, eu não tenho mais ninguém, a única coisa que está à minha volta são as trevas. Eu tenho que confiar que Deus estará comigo e isso vai me dar paz. Porque, como diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem é que pode vir contra mim? Fome, morte, perigos, anjos, principados, poderes, alturas, profundidades, o que é que eles são comparado com o Deus imutável que eu tenho? O que é que eles podem fazer ao Deus Todo-Poderoso, que me ama de tal maneira, que deu seu Filho para me salvar? Então, diante das incertezas da sua vida esta manhã, ou das incertezas de ontem, das carências que temos de amor, de atenção, volte o seu olhar para Deus, esse Deus que não muda. E olha que coisa maravilhosa, o Deus que traz toda boa dádiva, Ele nos dá tudo o que é bom, toda boa dádiva Ele nos dá tudo o que é bom. Tudo o que é bom, mas pastor, eu não entendo, eu estou sofrendo, eu estou passando aqui por dificuldades na minha vida, como é que isso vai ser bom para a minha vida, pastor? Pastor, eu estou sofrendo no meu relacionamento conjugal, estou sofrendo com um filho meu há anos, eu estou sofrendo com enfermidade há anos, eu tenho um problema que eu não consigo organizar minhas finanças há anos, eu tenho passado por aperreios há anos.
Como se isso pode ser boa dádiva de Deus? Lembra o salmista ontem, irmã? Ele diz: Senhor, eu sei que foi tu. Eu sei que foi o Senhor que fez isso. É o Senhor que está jogando aqui toda a sua ira em mim. Eu sei, mas mesmo assim, o Senhor é meu Salvador e o Senhor é o meu Senhor. E eu confio no teu amor. E eu confio que essas dificuldades, e aí eu volto para o nosso último ponto de ontem, é para que eu possa parecer mais com Cristo. Nós somos discípulos do homem da cruz. Nós somos discípulos do homem que sabe o que é padecer. Nós não somos discípulos de alguém que não sabe o que é sofrer. E é exatamente por saber, por ter consciência e por ter sofrido coisas que nós nunca sofremos, que Ele vai nos acudir no tempo oportuno. O problema é que o tempo não é nosso. Não somos nós que podemos ditar a regra. Não somos nós que podemos dizer: olha, Senhor, só aguenta até amanhã. O problema é que nós precisamos olhar para Deus como aquele que vai, então, com toda dádiva, toda boa dádiva, Ele vai vir ao meu auxílio. E diz aqui que todo dom perfeito, tudo que é perfeito, tudo aquilo que Ele dá perfeitamente vem dEle. Aquilo que recebemos com perfeição desce dEle. E Ele não muda, Ele não deixa de ser quem Ele é, Ele não deixa de ser bom. Tem aquele cântico que diz: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aquele filme que diz: Deus é bom todo tempo Deus é bom. Vai e volta, as coisas mudam, mas Ele vai ser sempre bom. Sempre Ele é bom, sempre Ele continua sendo Deus, Ele não vai mudar. Ele não vai deixar de ser Deus porque as coisas na sua vida não estão do jeito que você quer. Ele não vai deixar de ser soberano porque a sua vida está totalmente fora daquilo que você acha que era para ser. Ele não vai deixar de ser imutável porque a sua vida está mudando constantemente. Ele é Deus. E isso deve lhe dar paz, isso deve lhe trazer o alívio imediato, a consciência plena de que Deus está com você todos os dias, a convicção plena de que Ele está ali e que nada altera o seu ser. Tiago começa o versículo 16 dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos, não tragam na mente de vocês dúvidas sobre quem é Deus. Não fique pensando que Deus está aqui, olha, hoje Ele está me tratando mal, hoje Ele não me ama. Não vos enganeis, não pensem que Deus está lá perdendo o controle da situação. Não se engane. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto, vindo do Pai das luzes, que não tem possibilidade, não existe a mínima possibilidade de existir uma variação. Não existe a possibilidade dele olhar para mim nos meus pecados e dizer assim: não, esse aí, rapaz, esse aqui não quero mais nada. Não existe. Não existe essa possibilidade, não existe nem sombra de mudança. E aí vai estar dito aqui no versículo 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi a palavra verdadeira, a salvação. Foi através do evangelho da graça que fomos salvos. É através então dessa certeza que nós temos a garantia da salvação. E ele diz aqui: para que fôssemos primícia da sua criatura, ou seja, nós seremos aqueles que serão salvos em Cristo. Nós seremos melhores do que aqueles que foram criados e que continuaram vivendo no pecado. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça. E isso faz com que fôssemos as primícias das suas criaturas. Então, meus amados, diante de tanta incerteza, vai ter mais quantos dias? Como é que vai ser amanhã? E esse negócio, e aquilo, e agora, eu não sei. Para e toma esse alívio de que Deus não está mudando. Ele está no controle de
todas as coisas. Ele está vendo a sua vida, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe de todas as suas lutas. Ele sabe até onde você pode suportar. No tempo oportuno, no tempo certo, no tempo perfeito dele, Ele virá e vai lhe salvar. O que temos que fazer é tirarmos do nosso coração o imediatismo, tirarmos do nosso coração aqui qualquer engano, não vos enganeis, tirar do seu coração qualquer dúvida, qualquer possibilidade de diminuir o Deus que nos salvou, e começarmos a olhar para esse Deus que não muda, mesmo diante de tantas mudanças. Você possa parar e dizer assim: não, mas Deus está no controle. Eu não sei como é que vai ser minha vida. Eu convido você para ler o livro de Jó. Eu convido a você para ler as cartas paulinas. Paulo passou por tudo que nós nem conseguimos imaginar. Naufrágios, açoites, prisões. Foi picado por animais peçonhentos. E quando ele estava próximo à morte, ele escreve uma carta e diz: olha, eu já sei, eu estou sendo já preparado, vou ser oferecido por libação. Mas eu guardei a fé, eu completei a carreira. E agora eu vou receber aquilo que estava proposto, que era a coroa da vida eterna. Então ele passou o seu ministério todo, porque houve uma promessa. Olha como Deus não muda. Quando ele estava a caminho de Damasco, que ele tem um encontro pessoal com Cristo, e que Cristo diz: Paulo, por que tu me persegues? Por que tu fica dando aí coices contra os meus aguilhões? Te acalma, e agora eu vou te mostrar o que é padecer pelo meu nome. Olha a promessa. Olha a promessa que Jesus Cristo dá. Olha que palavra de conforto Paulo ouve na sua conversão. Paulo, você vai ser salvo, eu vou salvar você, eu vou lhe dar a vida eterna, para que você entenda o que é sofrer pelo meu nome. Você vai ter a sua vida toda nessa terra sofrendo a partir de hoje pelo meu nome. Mas eu vou te dar a vida eterna. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Ele passou toda a sua vida em sofrimento, ao ponto dele chegar e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Existe aí um mensageiro de Satanás que está querendo destruir a minha vida. Eu não aguento. Tira de mim esse espinho. Tira esse homem dos meus encalços. Ele está todo o tempo me perturbando. Já está na gota d'água. E Deus então responde a sua oração dizendo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. É exatamente na tua fraqueza que eu vou mostrar o meu poder. É quando você vê que você não tem condição de fazer nada, que eu então mostro que faço. E aí Paulo vai e passa por tudo, e quando ele está chegando perto da sua morte, nós vemos a serenidade. Ele está sereno e ele diz: olha, eu sei que dentro de pouco tempo eu vou estar morrendo, eu vou ser oferecido por libação, está chegando a minha morte. Já sei, já passei por todas as instâncias. Eu já fui para onde devia ir. Agora o que me resta é somente a condenação e a morte. Eu vou morrer porque estou amando Cristo. E porque estou guardando o Evangelho. E porque estou pregando o Evangelho. Eu vou morrer por isso. É certo. Mas eu estou guardando a fé. Eu estou combatendo o bom combate. Eu estou permanecendo fiel a Deus. Esse Deus que não muda. E eu vou receber aquilo que Ele me prometeu. Assim como Ele me prometeu que eu ia sofrer, que eu ia saber o que era padecer por causa do nome dEle, Ele me disse que ia me salvar. Então vai chegar a hora, eu vou receber a minha coroa. Então isso dava paz a Paulo diante de tantas coisas, ao ponto dele escrever a carta aos Filipenses, que é conhecida teologicamente como a carta da alegria.
E ele, nesse momento que ele escreve essa carta, ele estava preso, encarcerado. Mas é a carta mais alegre de Paulo, é onde ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se Paulo consegue expressar sua alegria diante de um sofrimento que nem eu e nem você estamos passando, isso nos mostra que temos condição de vivermos uma alegria diante de sofrimentos. Agora precisamos de ter a mesma consciência que Paulo. A consciência de que Deus não muda, Ele é imutável, as suas promessas nas nossas vidas irão se cumprir. E amados, quando eu falo de promessas em nossas vidas, eu não estou falando que você vai ter a sua vida um mar de rosas. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter prosperidade financeira de forma nenhuma. Eu não posso dizer e nunca irei dizer para você que todos os seus problemas vão se acabar se você passar a confiar na imutabilidade de Deus. Mas o que eu posso dizer para você é que mesmo diante de todos os problemas, você vai se alegrar. O que eu posso dizer para você é que mesmo diante de todas as suas lutas, você pode descansar e dizer: Senhor, se for para ir para a glória, eu vou permanecer guardando a minha fé. Eu vou permanecer combatendo o bom combate, porque eu sei que a minha coroa já está guardada. A coroa da vida eterna está lá preparada e eu vou receber. É essa aqui a certeza que nos dá paz. A certeza de que Deus não muda. E quando Ele disse que Ele iria nos salvar, quando Ele disse que iria nos justificar, e quando Ele diz que vai nos glorificar, Ele vai fazer isso. Nós iremos chegar à glória. E vamos supor, se Deus tiver dito para você a mesma coisa que Ele disse para Paulo. Segundo, você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Irmã Andréia, irmã Ioniele, irmã Elieusa, irmã Stephanie, irmã Everton, vocês precisam saber o que é sofrer pelo meu nome. Então, meus amados, que aprendamos com os sofrimentos. Pode ser que esse tenha sido o desejo de Deus para a minha vida. E se Paulo conseguiu, eu também posso. Se Paulo conseguiu escrever a carta da alegria e convidando aqueles que estavam lendo a serem alegres, eu também posso. Porque Paulo foi homem como eu fui. E Paulo sofreu muito mais do que eu. Os sofrimentos de Paulo comparados com os meus não são nada. É por isso que Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o que estava na glória, porque Paulo estava olhando para quê? Para Deus que não muda, para as promessas dele. E era isso que deixava Paulo consciente. Era isso que mantinha a paz de Paulo. Era isso que mantinha a alegria de Paulo. Porque a alegria de Paulo estava sendo sustentada naquele que não muda. Naquele que não nos trata conforme os nossos pecados. Porque se assim fosse, nós estaríamos consumidos. Deus nos trata com o seu amor infinito. E mesmo diante das tempestades, dos caos, dos sofrimentos da vida, Ele está demonstrando o seu amor por nós. E aí você vai dizer: aonde, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma doidice dessa? Ele está mostrando porque em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas, as boas, as ruins, as insuportáveis, cooperam para o bem do segundo. Porque ele ama a Deus. Porque o segundo foi chamado segundo, consoante o seu propósito.
Então, mesmo as situações difíceis na minha vida, elas serão boas. Mesmo as situações insuportáveis, elas serão boas para a minha vida. Elas vão me ajudar a ser mais parecidos com Cristo. Eu vou ser mais semelhante ao meu Salvador. E para mim isso deve bastar. E eu já passei por muitas dificuldades e talvez vá passar por muitas mais. E a minha oração sempre é, Senhor, me dá sempre essa convicção, que não me engane, como diz aqui, não vos enganeis. Senhor, que eu não me engane, que eu não ponha em xeque o amor de Deus por mim, que eu não pense o que não convém do meu Senhor e Salvador, que eu jamais duvide do amor e da graça de Deus na minha vida. Senhor, que me mantenha fiel, mantenha a minha fé, me sustenta diante de qualquer dificuldade, porque eu sei que o Senhor não muda, e aquilo que o Senhor prometeu para mim, o Senhor vai cumprir. E qual foi a promessa? A promessa para todos os salvos em Cristo é uma só, não é riqueza. A promessa para mim e para você que é salvo em Cristo Jesus é: todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Quem crê no unigênito Filho de Deus, ainda que morra, viverá. São essas as certezas e a promessa imutável. Não vai mudar, ele não vai mudar. Isso está garantido para mim e para você que é salvo em Cristo. Ele não vai deixar de me amar de forma nenhuma. E aquilo que ele disse vai se cumprir. E o que é que ele me prometeu? Não foi riqueza. Ele me prometeu a vida eterna. E ele vai me dar. E isso vai me dar paz diante de toda a tempestade, diante de todas as angústias da minha vida. Eu vou confiar em Deus. Independente do que eu esteja passando, eu vou ter o meu Senhor como meu Salvador. Meus amados, que palavra maravilhosa, a palavra de Deus, ela que nos refrigera a alma, né? Como diz o salmista, ela nos dá sabedoria para nos comportarmos da maneira correta diante de tudo aquilo que estamos passando em nossas vidas, né? Como diz aqui o salmista, eu queria ler para a gente guardar isso no nosso coração. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que sua alma nesse momento possa estar sendo restaurada. O testemunho do Senhor é fiel, a palavra de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Que nós possamos agora começar a pensar de forma sábia, aprendermos as lições. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa aprender logo o que o Senhor quer me ensinar. Os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor é reta. E olha o que é que faz. Primeiro ela restaura a alma e agora ela está dizendo que alegra o coração. Senhor, a tua palavra vai me alegrar hoje. É esse texto que eu estava precisando. Eu precisava ouvir isso. E agora sua alma está alegre. O mandamento do Senhor, a palavra do Senhor é pura e ilumina os olhos. Ou seja, estava tudo escuro. Lembra lá de Emã? Os meus amigos são as trevas. O que é que está dizendo agora? A palavra do Senhor abriu meus olhos. Rapaz, era isso que eu precisava ver. Eu precisava ver que Deus não muda. Eu precisava ver que o amor dele por mim foi feito de tal forma e continua me amando do mesmo jeito. E ele continua dizendo, a palavra do Senhor é límpida e permanece para sempre. Ele diz que vai me salvar, vai me dar a vida eterna. Ele vai me dar, é para sempre isso. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente injustos. A palavra do Senhor é verdadeira e ela é justa. Ela não age de forma imparcial. Agora o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter o mesmo desejo do salmista. Diz o seguinte: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar do favo.
Além disso, por ela se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, meus amados, guardem a palavra de Deus no coração, prove, deguste ela como se você estivesse provando aí a coisa que você mais gosta, aquele pudim, aquela tigela de açaí, aquele está falando que é o mel, mas aquela sobremesa mais saborosa, que você agora possa estar se deliciando com a palavra de Deus, nesse momento, como aquilo mais saboroso para a sua vida, e entendendo o valor dela, mais valorosa do que o ouro. A palavra de Deus para mim vale muito mais do que a palavra de qualquer homem. A palavra de Deus para mim vale muito mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E aí quando eu tenho ela nessa estima, aí eu vou ter alegria, vou ter sabedoria, vou ter os meus olhos abertos, iluminados, eu vou ter minha alma restaurada. Amém, meus amados? Que a graça do nosso amado Deus esteja com todos. Vamos orar, vamos continuar orando pela irmã Rita e pela irmã Matilde, tá bom? Pela saúde delas. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, Tua palavra é maravilhosa, Senhor Deus. A Tua imutabilidade nos dá paz. A certeza de confiarmos no Deus que não muda por nada nos dá paz, Senhor Deus. Tranquiliza o nosso coração. A Tua palavra nos dá saúde. A Tua palavra nos alimenta. A Tua palavra nos alegra o coração. Restaura a nossa alma, Senhor Deus. Então faz isso nas almas que estão aí quebradas, destruídas, porque não conseguem olhar para Ti como deve. Ilumina os olhos, Senhor Deus, daqueles que estão com as vistas turvas de tanto chorar. Ilumina os olhos, Senhor Deus, daqueles que estão com as vistas escuras, porque não conseguem mais olhar para nada. Talvez o pecado embaçou a sua visão e eles não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar para Ti. E a Tua palavra diz também aqui no Salmo 19, que a Tua palavra nos admoesta, e quando somos intercalados por ela, interpelados por ela, exortados por ela, nós chegamos ao arrependimento. Então que haja arrependimento. Ilumina os olhos, Senhor Deus, daqueles que perderam a fé por causa das lutas e das dificuldades, de tantas tempestades, não conseguem olhar mais. Ilumina os olhos. Dá sabedoria, Senhor Deus, àqueles que por causa das lutas, das dificuldades, não estão conseguindo pensar, não raciocinam, ou então estão agindo como loucos, como alguém que não tem Deus. Então dá sabedoria, façam com que parem agora e olhem para Ti, para a Tua palavra, meditem na Tua palavra e vejam o Senhor com todo o Teu poder, cuidando de suas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que não muda, que é verdadeira, que é justa, que não age com partidarismo, não muda, Senhor Deus. Ela é fiel. Obrigado, Senhor Deus, que isso sirva para consolo nesta manhã. Queremos Te suplicar pela saúde, Senhor Deus, da minha irmã Sara, irmã Matilde, irmã Rita, os demais irmãos, Senhor Deus, os demais amigos e aqueles que nós não conhecemos, que estejam sofrendo nos seus leitos de enfermidades. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, restaura a sua saúde, Pai, não para nossa honra, nem para nossa glória, nem porque mereçamos, mas simplesmente por causa do Teu nome, por causa de Ti, Senhor Deus. Assim como Emã diz, por acaso podem-se narrar as Tuas maravilhas nas covas, por acaso eu posso dar um testemunho de Ti no lugar dos mortos? Então, Senhor Deus, mostra a Tua glória, o Teu poder, Tua majestade, restaurando a saúde destes que estão doentes, para que eles possam testemunhar os Teus grandes feitos, Senhor Deus, e assim terem almas alcançadas por Ti. Obrigado pelo dia, por aquilo que o Senhor já nos deu essa manhã e por aquilo que o Senhor vai nos dar. Obrigado pela salvação e pela vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia e amém.
Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, assim como Ele abençoa a minha com essa palavra. Que haja paz, que haja alegria no seu coração. Descanse, descanse, respire fundo agora nesse momento. Saboreie sobre a imutabilidade de Deus. Pensa nisso, Ele não vai mudar. E aquilo que Ele prometeu para a minha vida vai se cumprir. Ele não muda. Ele não muda. Eu mudo, mas Ele não muda. Eu deixo de amá-lo, mas Ele me ama. Eu desobedeço, mas Ele me ama. Eu peco, mas Ele me ama. Eu esqueço dEle, mas Ele me ama. Eu fico com raiva dEle, mas Ele me ama. Eu digo coisas que não devem ser ditas. Eu duvido dEle, mas Ele me ama. E a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar em mim. Então, amados, descansem nisso. Guardem os seus corações nisso. Alegrem o seu coração. Restaure a sua alma hoje com essas palavras. Que Deus abençoe suas vidas, seus corações, suas famílias. E que logo mais às 18 horas possamos estar juntos novamente, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço no coração de cada um. Vamos nos alegrar, vamos dar graças a Deus e vamos confiar nele, porque Ele não vai mudar e não muda nunca. Tá bom? Deus abençoe, meus amados, e até mais tarde, às 18 horas.